Nos Estados Unidos, cresce a lista de aliados e doadores do Partido Democrata que pedem para que Joe Biden desista da corrida presidencial. E hoje, o presidente americano vai dar uma primeira entrevista coletiva depois daquele mau desempenho no debate da CNN exatamente 2 semanas atrás. Mariana Jangiacomo traz os detalhes direto de Nova York. Mariana, ontem causou um frisson o posicionamento do ator e ativista George Clooney, assim como a ex-presidente da Câmara dos Deputados, a ex-speaker Nancy Pelosi. E hoje, quem mais está vindo à tona e toda esta pressão em cima de Joe Biden? Yuri, olha, aumentou para 12 o número de congressistas democratas que falam abertamente que Biden deve desistir. Então, pedem abertamente para que ele desista da candidatura e para que o partido escolha outro nome. E esse número parece ser ainda maior nos bastidores. E a questão do George Clooney dizer que Biden deveria desistir repercutiu tanto, principalmente porque ele é um dos grandes doadores de campanha de Joe Biden. Então, se outros doadores fizerem como ele, claro que o dinheiro, o financiamento da campanha fica comprometido e aí essa candidatura vai ficando cada vez mais difícil, pode chegar a ser insustentável, né? Apesar de Biden dizer o contrário, não dar nenhum sinal de que deve desistir e falar o tempo todo, em toda oportunidade que tem, né? Inclusive, que continua nessa corrida. Agora, eu queria trazer aqui também, Yuri, uma pesquisa interessante que saiu hoje, que mostra que num cenário hipotético entre Donald Trump e Kamala Harris, a vice dos Estados Unidos, Kamala Harris, ganharia. Então, foi uma pesquisa feita pelo Washington Post, ABC News e Ipsos, mostrando Kamala Harris com 49% das intenções de voto e Donald Trump com 47%. Nessa mesma pesquisa, o cenário entre Trump e Biden aparece com um empate, com 46% das intenções de voto para os dois lados. Claro, a gente está falando de uma diferença pequena, ainda dentro da margem de erro, mas é um resultado significativo porque pela primeira vez mostra Kamala Harris com um pouco mais de força. Kamala Harris, que é o primeiro nome que vem à mente, né, de muitas pessoas logo que se fala em alguém para substituir Joe Biden, caso ele de fato desista da candidatura. Então, uma pesquisa que sai hoje, uma pesquisa que chamou a atenção por ser a primeira que mostra Kamala Harris à frente de Trump em um cenário hipotético, ali uma disputa hipotética entre os dois e saindo melhor do que Biden, né? Nessas eleições contra Donald Trump. E essa pesquisa sai hoje, justamente no dia em que Biden concede essa coletiva de imprensa, que, claro, né, assim como todas as outras aparições públicas dele, acabou virando um teste. Vai ser mais um teste para Joe Biden, porque vai estar todo mundo de olho em como ele vai falar, na performance dele, no que ele vai falar, né? E aí todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, né? Não só aqui nos Estados Unidos, mas líderes de outros países também. É um momento muito complicado para Joe Biden, porque depois do debate da CNN ele começou uma estratégia, né? Essa estratégia era tentar demonstrar vitalidade, fazer entrevistas a vários programas de TV, viajar, só que essa estratégia até agora parece não ter dado certo, porque a pressão para que ele saia aumenta, Yuri. Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa, porque essa pesquisa, inclusive, deixa claro que entre aqueles que acham que Joe Biden deve ser substituído, a melhor substituta seria Kamala Harris, além desse resultado. Mas queria que você trouxesse um pouco do contexto e por que Joe Biden é tão resistente a abrir mão, porque se ele não, muita gente deve se questionar, se ele não pode ser candidato à reeleição, ele ainda tem condições de governar o país. Tem também ocorrido um debate se isso não causaria uma fragilidade no atual governo? Isso, esse é um dos principais motivos para a resistência, né, tanto de Joe Biden quanto da ala do Partido Democrata, que acredita que ele deve continuar nessa corrida eleitoral, porque muitos acham que se pedirem para que Joe Biden desista, isso vai ser atestar que ele não tem condições nem de governar o país até o final do mandato, né, porque enxergam exatamente dessa maneira que você mencionou, Yuri. Se ele não tem condições de governar por mais 4 anos, por que ele tem condições de ser o presidente dos Estados Unidos agora? Então, isso fragilizaria o partido. Esse é um dos principais argumentos, então, de quem defende que Biden continue na corrida. Agora, quem acha que ele deve sair, pensa que, na verdade, seria um ato quase que de amor à democracia por parte de Joe Biden. Acha que o partido, na verdade, cresceria se Joe Biden fizesse isso, abrisse mão dessa candidatura, então, de uma espécie de ego para que outra pessoa entrasse. Lembrando que Biden sofre muitas críticas dentro do partido exatamente por
não ter dado muito espaço para que novas lideranças surgissem, Yuri. Obrigado mais uma vez, Mariana Jangiacomo falando conosco direto de Nova York.